positivas. Queremos cumprimentar os ouvintes da Rádio Tchê Alegrete, que estamos ao vivo nesse momento, também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Queremos saudar todos os presentes, convidar os nobres vereadores para ocupar os seus espaços. E as autoridades nós vamos mencionar no momento em que vamos recepcioná-las para as suas indicações ou sugestões. Vamos dar uma boa tarde aqui para a nossa vereadora Edileuza, relatora da Comissão do Orçamento e Finanças. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, e já agradecer, né, a presença de todas as instituições que estão aqui e dizer que esse trabalho realmente é voltado para tirar dúvidas e esclarecer quanto, né, aos projetos de solicitação de emendas parlamentares, tanto individual quanto de bancada para esta casa, né? Então, realmente é para tirar dúvidas, bem como para os vereadores também montar os seus bancos de projeto. Então, eu acho que vai ser uma tarde, assim, que vamos, né, aprender muito uns com os outros. Tem pessoas aqui que têm mais experiência, outras menos. Tem a Fabrícia ali, que já trabalhou nas emendas da saúde, hoje está na infraestrutura, que também pode contribuir. Então, eu acho, assim, que não tem cerimônia, né, bispo, embora, né, esteja sendo transmitida pela rádio. A gente vai deixar aqui também para os ouvintes e para quem nos acompanha aí nas redes sociais, nenhuma dúvida, podem nos chamar aqui, então, na live, que a gente também responde aos questionamentos. Bem, nesse momento nós queremos convidar o presidente da Câmara, o vereador Luciano Belmonte, para compor a mesa, também para a sua manifestação inicial, cumprimentar a vereadora Fátima, progressista, vereador Itamar, Partido Progressista, vereador João Monteiro, Partido Progressista. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião. Prazer tê-lo conosco, nosso presidente. Boa tarde, a palavra com o senhor. Sua saudação inicial. Boa tarde a todos. Cumprimento colegas vereadores, vereador João Monteiro, vereadora Fátima Marquesan, vereadora Edileuza Alves, vereador Bispo N. Bastos, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, servidores da casa, comunidade que nos acompanham nessa tarde, quem nos ouve também através da Rádio Tia Alegrete. Cumprimentar aqui o ex-vereador Roger Severo, progressista. Seja bem-vindo a esta casa, Roger. Cumprimentar os assessores, servidores desta casa. Extremamente importante, vereador Bispo N., quando a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas nos procurou pedindo essa audiência, uma forma de prestar esclarecimentos e também orientações, né, a quem almeja, né, algum tipo de emenda impositiva acerca dos vereadores que compõem esse parlamento. Então, extremamente importante esse momento, com antecedência, né, vereadora Edileuza, já que em novembro, que é o prazo oficial, né, das apresentações de emendas impositivas, tanto de individual como de bancada. Então é importante trazer esse esclarecimento à comunidade de como funcionam as emendas, quem pode solicitar. Então, gostaria de cumprimentar vocês por essa iniciativa e com certeza a comunidade irá agradecer este momento. Obrigado, presidente. Queremos justificar a ausência do vereador Cléo Trindade, membro dessa comissão e líder da bancada do MDB, por estar em agenda externa. Cumprimentar também aqui a nossa imprensa, na pessoa da Vera. Já foi comentado o ex-vereador Roger, mas gostaria de cumprimentá-lo, que é um amigo particular. Seja sempre bem-vindo a essa casa e todos que aqui compõem. No dia 28 de setembro, a 9 de outubro, foi realizada a votação em 2 turnos sobre a alteração da Lei Orgânica Municipal, número 122, parágrafo 3. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentário serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observando que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Cada vereador tem um valor líquido, os 15 vereadores, um valor líquido de R$ 404.027,47.
Referente a 1% do valor destinado para emendas de bancadas. Republicano, R$ 202.013,73. Partido dos Trabalhadores, R$ 202.013,73. MDB, R$ 606.041,20. PDT, R$ 808.054,93. PP, Partido Progressista, R$ 1.212.82,40. Então, nesse momento, eu vou passar para a nossa relatora, que vai dar mais explicação como vai proceder a dinâmica de hoje. Pois bem, senhor presidente da Casa, Luciano Belmonte, presidente da Comissão, né, de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, Bispo Enio. Como relatora, então, da comissão, vou fazer a motivação, né, esclarecer a motivação desta primeira encontro, reunião, para que a gente consiga, né, recepcionar as emendas, as proposições de emendas, né, podem virar emendas ou não. E para os vereadores, né, presentes, também vai ajudá-los para saber quais são as demandas da comunidade, porque às vezes o vereador não consegue chegar até aqueles onde precisa, né, de emendas. E nesse caso, já fizemos reuniões nos bairros, já fizemos audiências, né, públicas para que as pessoas viessem fazer os seus questionamentos, e agora é a hora da oportunidade, sim, realmente. Então, a comissão fez um modelo de projeto de indicação de emenda parlamentar. Não é o projeto da emenda, é uma indicação. É como se fosse, né, uma solicitação de emenda. E esta é a oportunidade, está começando esse ano antecipado em outubro, para que a gente vá até o dia 15 de novembro recebendo essas emendas e que os vereadores consigam distribuir para aquelas entidades, né, ou para as associações de bairros, o modelo de projeto, para que possam trazer até essa casa. Então, faremos um banco de projetos que ficará na sala das comissões, né, à disposição de todos os vereadores. A hora que concluir a sua emenda, que precisarem de algum projeto, então lá vai estar o banco de projeto. Então, hoje se encontram aqui 5 vereadores que podem também, vocês, negociarem e solicitar essas indicações de forma direta. E aqui é um exemplo, né? Eu recebi aqui do bairro José de Abreu uma indicação de emenda, já acolhi. Então, ela não vai para o banco de emendas, vai ficar no meu gabinete, e a gente vai atender este pedido, e assim sucessivamente. Lembrando a todos os senhores, assim como o presidente Bispo Enio já falou, 50% das emendas individuais. Aquela que cada vereador tem direito a 404 mil, 202 vai para a saúde. Não é uma saúde pública somente, pode ser saúde particular, desde que recebedora de verba, né, aquelas entidades sem fins lucrativos, pela lei que compete, né, então é preciso, aqui a gente cita, né, que já recebeu verba pela saúde, que é a Liga de Combate ao Câncer e que é a APAI. Outras entidades vinculadas à saúde também poderão fazer, né, os seus pedidos. No caso de entidades voltadas para o esporte, é na secretaria competente, que é a Secretaria de Educação, que fará este repasse. Então, aqui nós estaremos recepcionando os projetos, deixando, né, à disposição dos vereadores para que possam ser atendidos. Então, a gente escreve aqui que é um projeto para indicação de emendas. Se tornará em emendas esse ano, se for acolhido por alguma bancada ou algum vereador, e não sendo acolhido esse ano, elas permanecerão aqui para o ano que vem serem renovadas. Então, eu passo de volta a palavra aí para o vereador Bispo para dar sequência aí na reunião. Muito bem. Nesse momento, nós vamos disponibilizar a palavra para os vereadores para um cumprimento inicial, 13 minutos para cada um. Como somos cavaleiros, vamos começar pelas damas, vereadora Fátima. Boa tarde, senhor presidente, presidentes, né, que são 2, relatora de Leusa, colegas vereadores, público aqui que nos acompanha, quem está nos acompanhando pelo TV Câmara também. Só colocada a importância, né, dessas emendas impositivas e para a comunidade, para os bairros. Então, quem está nos ouvindo, que não está aqui no momento, que não pôde vir, colocar o gabinete à disposição para que a gente também possa receber
essas emendas aí vindas dos nossos bairros, das diferentes entidades. Obrigado, vereadora Fátima. Vereador Itamar, sua saudação. Boa tarde, vereador Bispo Enio, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Boa tarde, vereador Luciano Belmonte, nosso presidente aqui da Câmara de Vereadores nesse ano, vereadora Dileuza, vereadora Fátima, vereador João Monteiro. Nós tomamos por surpresa o anúncio dessa audiência pública e agora a relatora trata como uma reunião de trabalho. E eu, de fato, estou aqui como gabinete, como meu assessor, para a gente acompanhar e entender a dinâmica, uma vez que a LOA ainda não chegou na casa e a gente entende que a forma de construção de emendas impositivas, ela se dá dentro dos gabinetes e não num banco de sugestões, como está propondo a comissão. Desejar uma tarde de trabalho para todos nós aqui e deixar aqui o pensamento nosso, que a gente entende que, como audiência pública, essa atividade está equivocada, presidente. Muito obrigado. Só para responder o nobre vereador, nós lemos aqui no início: sejam bem-vindos à reunião de trabalho promovida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Vereador João Monteiro. Boa tarde a todos, aqui que nos acompanham, já foram cumprimentados, não vou perder os 3 minutos que me foram dados cumprimentando. Tenho anotado aqui algumas coisas, presidente da comissão, e no mesmo sentido que o Itamar também desconheço a situação dessa reunião, nos foi trazida na programação oficial da Semana da Câmara enquanto audiência pública. E até me gera surpresa esses 3 minutos, lhe peço até que me garanta a palavra em razão de que o procedimento da audiência pública é regrado no nosso regimento interno. Então, o propósito dessa reunião, para mim, se confunde. A própria proposição, acredito que da comissão, mas que eu vi que foi da vereadora Dileuza, de um modelo. Esse modelo não nos foi passado, não foi discutido. Nós fazemos essas emendas no nosso gabinete. Eu estou aqui, parei à tarde, porque achei que tinha um outro propósito. Estou também com o gabinete, com meus assessores aqui. Estou vendo várias entidades que pararam, que estão fazendo para vir aqui, num sentido de que tenhamos uma discussão produtiva, e espero que tenhamos. Então, desejo bom trabalho. Não entendo e gostaria de esclarecimento porque algumas instituições não foram convidadas, outras sim. Até para saber que essa proposição é da comissão e verificar como foi isso, foi quanto mesa diretora. Eu gostaria que antes de nós termos qualquer discussão sobre novas emendas 23, nós façamos e abramos, inclusive, o arquivo com a legislação, porque eu não sei mais o que dizer para as instituições. Eu não sei mais o que dizer para os representantes que estão esperando ações ainda de 2021 e de 2022 não executadas. E eu gostaria de clarear isso. Talvez seja ignorância minha. Como os senhores sabem, a maioria sabe, eu costumo estudar e não tenho muitos problemas de interpretação de texto, mas me gera dúvida, porque a situação que vem é que o vereador deve cobrar da sua secretaria. Eu canso de cobrar a Fabrícia, canso de cobrar a Nigélia, canso de cobrar não só na saúde, os demais setores. Eu não sei realmente até que ponto, e gostaria de revisitarmos e interpretarmos junto a legislação, presidente Luciano, para a gente poder verificar a responsabilidade do vereador efetivamente, a responsabilidade da comissão qual é, e a responsabilidade também da mesa diretora. Registrando, e peço que o senhor me garanta a palavra por gentileza, estou no meio do raciocínio, que eu fiz uma manifestação para a mesa diretora pedindo providências e apuração sobre essas questões das emendas não cumpridas, porque eu não tenho mais cara para olhar para as instituições. Em 2 momentos, para dizer por que não foram executadas ainda e ficar dando desculpas que o executivo me passa e eu tenho que repassar, e também para verificar as emendas que foram feitas de forma inadequada. Ainda anoto isso e peço a gentileza que a legislação seja aberta, seja trazida para a gente poder esclarecer isso para as instituições, que não estou dizendo que as mais importantes, mas dentre as mais importantes estão aqui representadas. Também gostaria de saber sobre, especificamente, uma informação que a vereadora Dileuza anda disseminando, não sei se enquanto comissão, e no bom sentido do anda, tem propagando, e ela repisou agora na fase dela, das não execuções serem realocadas ou serem rediscutidas e feitas de uma outra forma. E especificamente com aquela situação que foi dita de poder trocar a ação. Isso porque nós temos uma peça orçamentária que não pode ser modificada senão por uma legislação correspondente e no rito previsto para isso, porque também me gera preocupação essa situação. Parece que não deu certo tal coisa, eu vou correr lá fazer uma outra. Lembrando que todas essas ações, elas passaram por essa comissão
de Finanças aqui, elas foram levadas ao Executivo discutidas e elas foram trazidas, aquelas que tiveram problemas, para serem sanadas. Parte-se da premissa que aquelas que não foram sanadas ou que não foram apontadas problemas não os tinham. Entendo sim, como chefe de licitação que fui por muitos anos, mais de 10 anos, que nós tenhamos problemas no decurso das implementações quanto a procedimentos licitatórios, com problemas na proposta ou N problemas outros de licitações fracassadas. Mas não entendo, por exemplo, o repasse de recursos, que é simplesmente repassar o recurso. Qual é a dificuldade que está tendo? Não entendo também por que existe, e algo que também a legislação prevê, uma aparente preferenciação, priorização de atividades de alguns vereadores. O vice-prefeito falou nessa casa em mais de uma oportunidade sobre a expertise do Poder Executivo de fazer asfalto. Será que nós teremos que condicionar nossas emendas aos asfaltos? Será que vai ter que ser isso para poder funcionar? Porque as minhas emendas não foram atendidas. O vereador Glênio Bolson não teve demandas atendidas. A maioria dos vereadores não tem. Alguns estão com quase todas elas atendidas e que, por coincidência, são da base governista. Então, esses pontos eu gostaria que a comissão trouxesse para que esse ato não ficasse como um ato de politicagem em cima das emendas. Porque quando a gente aprovou, era justamente o que a gente não queria que fosse. Essas emendas estão para que a gente, que está mais próximo da comunidade, tenha a oportunidade de fazer essas vezes valer. Só que, como o Itamar coloca, entendemos, e eu também entendo nesse sentido, que nós temos condições pelos gabinetes de direcionar as emendas através das nossas ações, das nossas preferências de ações. Eu já fui procurado por presidente de bairro por uma questão de praça, que não é prioridade. Já fui procurado numa outra oportunidade, uma lavadora de roupa para Santa Casa, e tem uma preferência de investir na saúde da atenção básica em especial. Então, entendo que esse grupo de trabalho é propício para a gente poder discutir com as entidades, mas antes da gente seguir qualquer coisa falando 2023, eu gostaria que a gente sanasse, presidente Bispo Enio, esses pontos, para que a gente efetivamente tivesse algo propositivo, e não sair daqui nem vereador, nem assessor, e nem os representantes das entidades sem saber o que está se fazendo. Peço escusas pelo tempo, mas tratando-se de uma audiência pública, que em tese seria, acho que é o tempo de fala. Obrigado. Obrigado, vereador João Monteiro. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para a nossa fala não ficar tão antipática assim, o que nos preocupa de fato aqui é criar uma falsa expectativa de que as emendas ou as sugestões serão acolhidas, quando, na verdade, a maioria dos vereadores já está com os seus recursos encaminhados através das suas atividades, dos seus trabalhos. Muito bem. Respondendo a sua questão de ordem, depois eu vou pedir para a vereadora Adileuza responder às interrogações do vereador João, porque foi dirigido a ela. Mas o grande objetivo aqui hoje, e eu acredito que foi alcançado, é ter as entidades aqui, né, presentes, para nós podermos discutir, tirar dúvidas e recepcionar as emendas, que é óbvio, cada vereador já tem algum comprometimento, mas é uma oportunidade até para que eles apresentem os seus pedidos, né, e assim possamos nós aqui ter uma amplitude da necessidade. E responder sobre o convite, foi feito a todos pelo site, né? Não foi convite especial a ninguém, houve um convite especial, com certeza, e vou passar para a vereadora Adileuza responder as demais perguntas, porque foram direcionadas à senhora. Pois bem, são vários questionamentos dos vereadores, mas a princípio sintetizou bem aqui o Bispo Enio. Em uma das reuniões que tivemos na semana passada, lá no bairro Nilo, a manifestação do Luiz, que está aqui presente como vice-presidente, foi que os vereadores deveriam, né, olhar para o bairro e levar projetos. Pensando assim, o que a gente tomou para fazer, né? Fazer realmente o contrário. Não é o vereador que tem que levar projeto para o bairro, né? Eu acho que é o contrário. Quem está lá, que sabe das demandas do bairro, é o presidente e o vice-presidente. Não vamos ser omissos de fazer, né, essas reuniões dentro de gabinete e como comissão não propor que as pessoas tragam aqui os seus projetos. Então, não é o vereador que faz projeto para o bairro, porque muitas vezes eu conheço o bairro que eu moro, mas os outros bairros eu não tenho esse alcance para conhecer. Então, se a gente abre a oportunidade para o presidente de bairro trazer os seus projetos, e aqui já diz, é o mesmo modelo que irá para o sistema, só que um modelo que vai para o sistema para os vereadores preencher, ele é menor, mas vai ter justificativa, objetivos, título do projeto.
vai para o sistema, os quais os vereadores vão poder preencher. Aqui é um projeto para indicação de emenda, ninguém pede emenda, ninguém pede, as pessoas indicam emenda, né? E é acatado por vereador. Tem vereadores, né, que é o caso do vereador Cléo Trindade, da vereadora Firmina, que já me disseram, vereadora, desde o ano passado a gente está trabalhando e já complementamos os nossos projetos, não vou estar na reunião. Ok, mas já respondi a eles. Os projetos estarão à disposição, né, de todos lá no banco de projetos. Então, eu creio que a parte mais importante aqui que nos preocupa é a questão da saúde, né, porque é obrigatório. Então, a gente não demanda nada, é o gabinete que sabe, o vereador, os seus assessores é que sabe. Então, é só para deixar à disposição esse banco de projetos. Quanto ao atendimento das emendas, não somos nós que atendemos as emendas. Quem atende e faz as emendas é o executivo, o nome já diz. Nós indicamos as emendas. E o vereador que indica, realmente, através da LDO, está na lei que foi aprovada nesta casa, o vereador ele é responsável pelo andamento e encaminhamento de suas emendas e das execuções. Então, o rito é, entregamos as emendas este ano, até 30 de novembro as emendas são entregues. O Executivo tem 120 dias para pedir os projetos e os planos de trabalho para as entidades, né, que foram repassados. Então, tem aquele período de 120 dias e volta para esta casa nesse período para as decisões governamentais, que é do Executivo, dizendo se aceita ou não, se tem impedimento técnico ou não. O vereador ainda tem 30 dias para negociar, né, aquele impedimento técnico ou trocar o objeto da emenda. Se realmente não for possível fazer a emenda, ele pode fazer uma troca de objeto nesses 30 dias. Findando esses 30 dias, que é ao mês de maio, e em junho essas emendas retornam todas votadas desta casa para que as secretarias que vão fazer a execução consigam fazer, sendo obrigatoriamente feitas no ano seguinte, então as emendas desse ano terão que ser executadas em 2024, exceto obras, né, de pavimentações ou de construções que ainda estão em andamento, que elas vão seguir ao longo do exercício. A prefeitura ela tem 50% do valor de todas as emendas para deixar para o exercício seguinte, já pensando nisso, né? Então, a dinâmica das emendas é conosco aqui, que a gente tem os prazos para cumprir. Acata, vota, entrega, devolvem para nós. Isso é obrigação do Legislativo. Quanto à execução e a demais regramentos, isso é de competência do Poder Executivo, que foi convidado para estar nessa casa para tirar as dúvidas, né? Assim como a dúvida do vereador João Monteiro, e infelizmente, né, não compareceu. E temos aqui o Jefferson, né, que está ali, mas ele não representa o Jesse, né, que seria quem daria o retorno, então, infelizmente, não está aqui. Mas a gente não vai ficar também esperando, né, nesta casa, que o Executivo venha, porque o vereador também pode fazer uma marcação de agenda, ou ligar, ou ir lá, que eles vão explicar, né, o andamento das emendas. Tem a oportunidade aqui de uma emenda que também já foi solicitada, de esclarecimento, que é a emenda do mamógrafo, que é via bancada, né, do Progressistas, que hoje, aqui, o gestor lá pode responder como é que está aquela emenda. Então, tem algumas emendas ainda que não foram executadas de 2021, mas já foram licitadas. E, por acaso, por algum problema, não aconteceu a compra. Mas emendas que não foram feitas, a gente não tem notícias. Então, dizer, né, aos vereadores que realmente devem procurar quem tem o poder de execução, que nós não temos. A gente só indica e quem executa são as secretarias afins. Obrigado, vereador Edileuza. Passo a palavra ao presidente que pediu para ser manifestado. Obrigado, vereador Bispo Enio Bastos. Como foi citado com relação à mesa diretora, vereador João Monteiro, só para lhe responder, o senhor seguidamente vem reiterando essa solicitação, está com a assessoria jurídica da casa, não lhe dê retorno, porque a assessoria ainda não nos entregou, mas lhe garanto que, como tudo que foi solicitado a essa mesa diretora atual, sempre nós demos o retorno, o respaldo, e o senhor é testemunha disso. Então, fica aqui o nosso comprometimento, que assim que tiver o retorno da assessoria jurídica, esta casa não se furtará em buscar responsabilizações, se assim for apurado pela assessoria jurídica, que é uma assessoria técnica e não política. E eu me embasei sempre na assessoria jurídica, tanto é que ocorreu nesta casa algo histórico esse ano, como vocês são sabedores, a comunidade Alegrete, por
a responsabilização de um colega vereador, ex-vereador, que não está mais conosco. Então, acho que nós já demos um sinal de que como esta casa trabalha com transparência e responsabilidade. E quanto o vereador Bispo Enio, eu vi que alguém começou a bater com relação à audiência pública, eu digo sim, isso é uma audiência pública, sim, porque está dentro da prerrogativa da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Até eu sugiro que após o final vocês abram inscrições dos mesmos modos de audiência pública, já que isso foi noticiado e foi dado ampla publicidade, e extremamente importante esse momento aqui. Eu não entendo como algo negativo, vereador Bispo Enio. O senhor que preside uma das mais importantes comissões permanentes desta casa, extremamente, tem colegas que cobram tanta transparência, tanta publicidade, e aqui está sendo um ato totalmente transparente, onde quem tem dúvidas, existem inúmeras dúvidas, vereadora Edileuza. Nos bairros, como a gente acompanha, as pessoas não sabem sequer o que é emenda impositiva. Isso é algo novo desta casa e nós temos obrigação, vereador Bispo, de levar essas informações para que aquelas pessoas não criem realmente uma falsa expectativa aqui, porque são entidades que às vezes não têm a devida documentação para ter acesso à emenda, e esse é o momento de nós esclarecermos a comunidade em geral. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu gostaria de deixar bem claro que, como foi dito aqui, que não vai ser acolhida 100% das demandas, até porque os vereadores, a maioria deles já foram procurados, mas eu acho de extrema importância até para que a comunidade passe a ter conhecimento mais das emendas impositivas e assim também presencialmente, né, como é feito nos gabinetes, foram feitos nos outros anos, que nos visitam, trazendo as suas demandas, agora presencialmente eles poderão apresentar. Eu não quero nenhuma que está no banco de dados ali da comissão, tranquilo, não é obrigação nenhuma de vereadores ir até o banco de dados, até porque, com certeza, já foram procurados por essas entidades. É apenas uma maneira de nós explanarmos mais sobre emenda impositiva para a nossa comunidade de Alegrete. Então, a partir de agora, nós vamos receber, né, vereadora? Vamos receber as demandas da comunidade e eu vou passar para a senhora para que a senhora proceda como vai acontecer, já que é a mentora, né, desse trabalho. Pois bem, então, conforme inscrições, chamamos aqui a Santa Casa, que vai fazer, né, a entrega dos seus projetos e terá até 5 minutos, né, para a sua manifestação. Se quiser usar aqui, pode usar, fica mais por causa das pastas ali. Se quiser usar a tribuna, fica à vontade. Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Bispo Enio, presidente Luciano, vereadora Edileuza, tá? Vereadores aqui presentes. Eu acho importante, e realmente foi bem importante, vereadora, eu acho que só um papo que a gente já bateu ali antes, para tirar dúvidas já esse momento de hoje. E eu acho que ele é bem enriquecedor, ter essa oportunidade da gente poder conversar. A gente sabe que realmente os vereadores e nós da Santa Casa que temos trabalhado nesses últimos anos através e buscando essas emendas, a gente sabe que todos os vereadores têm seus compromissos. A gente sabe que muitos já nos dizem, esse ano eu já destinei tanto para cá, para lá, a gente tem todo esse conhecimento. Mas eu acho que essa questão das emendas, que sempre foi muito discutido também, se a forma como se faz esse trabalho, muita gente questiona, mas eu hoje, à frente da Santa Casa, eu vejo a importância que é para uma entidade que nem a Santa Casa a questão de emenda. As pessoas não têm a noção da dificuldade que é a gente gerir, a gente administrar um hospital hoje que tem uma demanda enorme de recursos,
consome uma demanda enorme de recursos e não tem capacidade de investimento. Então, através das emendas, é onde a gente tem a capacidade de buscar trazer para a comunidade novos serviços. Então, muitas vezes, a gente tem médicos profissionais que querem vir trabalhar em Alegrete, têm vontade, mas a Santa Casa não tem a capacidade de colocar equipamentos à disposição desses profissionais. Então, eu acho que a comunidade ela acaba sendo beneficiada muito neste momento, porque nós não teríamos outra maneira, e por mais que os deputados federais também nos ajudam, a gente consegue recursos através de projetos junto ao governo. Hoje a Santa Casa tem várias obras acontecendo, mas sempre falta recurso e principalmente em equipamentos. Tá? Então, nós temos 2 grandes projetos para o ano que vem, com médicos dispostos a vir para Alegrete, desenvolver um trabalho, mas nós precisamos comprar os equipamentos. Então, assim, a gente vai conversar com as bancadas, uma a uma, com os vereadores, a gente tem conversado, justificando a importância que é, né, para a gente fazer esses investimentos. E só quem acaba sofrendo e tendo essa necessidade, e aí eu digo sempre, quem mais sofre, tem a mais necessidade é a população de baixa renda. Porque aquela população, aquela comunidade, aquelas pessoas que têm recurso, se tiver uma pedra no rim, amanhã ela pega um carro, vai lá e vai a Porto Alegre, vai a Santa Maria e resolve o problema dela. Agora, a população do bairro, a nossa comunidade mais pobre, ela não tem essa capacidade. Então, hoje, se nós precisamos fazer um serviço, trazer para Alegrete, e nós já temos um médico para fazer isso, inclusive o médico de Alegrete, para poder fazer, comprando um equipamento que vai fazer com laser a quebra dessa pedra, nós podemos fazer aqui em Alegrete esse trabalho. Então, nós temos 2 grandes projetos que nós queremos implementar e precisamos da ajuda, precisamos aí que os vereadores nos ajudem, que é este e a retinoplastia, que também temos médicos já acertados para vir para Alegrete a partir do ano que vem, para fazer todas as cirurgias de retina e de catarata. Mas precisamos também equipar o hospital. Então, são 2 grandes projetos e outros pequenos projetos que nós temos necessidade de investimentos novos em melhoria de equipamentos em várias áreas, raio-x que nós precisamos modernizar e outras áreas, e computadores. Então, até eu peço que aqueles vereadores que no final de todo o seu processo sobrar algum recurso, a Santa Casa precisa comprar até o ano que vem, nós estamos trocando o sistema da Santa Casa de informática, nós vamos precisar de mais de 100 computadores novos. Porque os computadores que usam o sistema atual, eles não conseguem acessar esse novo sistema, então nós vamos ter que trocar. Então, qualquer recurso que sobrar no final, a gente pede, destinem para nós para a compra de computadores também. Então, a gente tem aqui todos os projetos, a gente vai entregar, mas a gente quer realmente negociar com as bancadas, cada um pelos valores, que foi colocado agora os limites, tá bom? Obrigado. Obrigado, Roberto. Quero também aqui saudar a presença do secretário Mário Rebelino, que representa o Executivo, então convidá-lo para estar à mesa conosco. E vamos agora ouvir Luiz Euclides. Luiz Euclides. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os vereadores, né? A importância dessa audiência pública, sim, para a gente aprender, né, a como você faz um projeto, a como como indicar, né? E muitos, eu mesmo que sou sempre atento a isso aqui, acabei de não enviar um projeto, porque eu não procurei, né, me informar direito como proceder por um projeto. Até que eu soube da audiência pública, que poderia trazer um projeto, e a gente sabe que nem todos os projetos vão ser acatados, mas com certeza eu vou deixar
né, o projeto lá do bairro, né, agradeceu até o engenheiro Marnon, que fez o projeto para nós, assim, da nossa iluminação pública, como já falamos na audiência lá que teve lá no bairro Nilo Soares Gonçalves, né, a gente bate em cima daquela iluminação, né, porque além disso foi um erro de projeto, eu acho, ou faltou fiscalização, né, ou economia, eu não sei, que os postes, né, não foram colocados adequadamente para que tivesse iluminação pública em certos pontos do bairro. E tem vários pontos lá que, além, né, de não ter rede, poste, também é falta de segurança, né? Porque se tu entrar no bairro lá, tem uma vegetação e é escuro. Então, assim, é bem complicado. Então, assim, ó, peço a todos os vereadores e todas as bancadas, né, que dê uma olhadinha para esse projeto aí e ver se cabe aí de nós acatar lá para realizar essa iluminação que a gente faz hora que bate atrás, corre atrás, né, e não consegue. Eu vi falar também em praças, praça é bom, mas infelizmente, vou ser bem assim, eu estou triste, porque o secretário Mário, né, e mais a comunidade lá, vitalizamos lá a nossa praça, não deu uma semana, 2 brinquedos quebrados, né, aí a gente fica triste. Então, assim, ó, é bem complicado, né, mas a importância de ter o lazer, sim, não vou dizer que não tem, mas, infelizmente, assim, ó, eu acho que acaba indo o dinheiro fora, porque a comunidade não cuida. É isso aí, então, tá? Obrigado, Luiz. E a importância, né, da Câmara na comunidade. Nós tivemos lá e uma das colocações dos moradores foram, a hora que vocês forem embora, vão lá ou não ter luz. Eu fiz isso, realmente um problema existente lá. Próxima inscrição, Fabrícia, da Infra. Fabrícia. Tem até 5 minutos para a sua explanação. Boa tarde a todos da casa. Este ano estou representando a infraestrutura. Tá? Eu e o meu colega que vai falar depois, nós trouxemos 6 emendas. O que nós vamos solicitar para vocês? Para analisarem, porque é a demanda que nós temos bastante. Tubulações de concretos, os bueiros, tá? Nós vamos pedir para o bairro São Pastor, para o bairro Vila Grande e para a rua Senador Daniel Krieger, do bairro Dr. Romário, que são as mais, assim, ó, que agora as mais necessitadas. Da minha parte, das tubulações, é isso. Aí eu peço que o colega Marnon venha aqui e ele vai falar da parte de... Já conversei, foram alguns vereadores, conversamos, temos já até umas indicações. Da minha parte, seria isso. Bem. Muito bem, vamos receber, então, Marnon, diretor de iluminação. Tá aí, o... Boa tarde a todos. Então, nós temos inúmeras solicitações, principalmente extensão de rede. A atual administração, ela tem uma preocupação em fazer a substituição o mais rápido possível dessas luminárias vapor de sódio, que são as atuais, por tecnologia LED. Então, isso já está sendo providenciado. No entanto, vários presidentes de bairros vêm nos solicitado rede, né? Então, falta rede no município em vários periferias de bairros, principalmente. Então, algumas solicitações destas, a gente não tem capacidade atualmente de fazer execução. Então, a gente selecionou algumas somente, aquelas pessoas que nos buscaram, né, para fazer o atendimento. Isso dentro de uma previsão em 2024.
Então, a gente tem uma aqui do bairro São João, né? Foi conversado com o vereador Anilton a respeito, essa solicitação através dele, né? Vai ficar na decisão dele executar ou não, né? Então, a proposição está sendo executada por ele. Do bairro Nilo Soares Gonçalves, né? Já passada pelo vice-presidente do bairro, Luiz Euclides, e uma em especial, que é no bairro Tancredo Neves. Tá? Isso não é extensão de rede, isso é uma manutenção na entrada de energia. Na verdade, é uma reconstrução da entrada de energia, tá? E a rede de um condomínio que a gente está denominando como condomínio comunitário. Tá? Então, é relativo a uma ocupação que existe naquele local, dentro do bairro Tancredo Neves. Tá? Precisa da extensão, é um local onde pega alagamento, né, onde fica alagado nos períodos de cheio, em torno de 1,5 metro de enchente, né, e há um risco iminente nessa localidade. Então foi solicitado pela vereadora Edileuza, né, para a gente fizesse a previsão de todo o material da entrada de energia, mais extensões de rede, né, postes, posteamento, todo o material elétrico, e sendo a execução realizada pela infraestrutura. Era isso. Obrigado, Marlon. Próxima escrita. Agradecemos pela oportunidade. Obrigado, desculpa. Próxima escrita, Lisiane, da Secretaria de Saúde. Que terá até 5 minutos para a sua explanação. Ai, foi falando. Então, primeiramente, meu boa tarde a todos os presentes. Eu cumprimento o presidente dessa casa e, em nome dele, eu cumprimento os demais autoridades. Bem, nós, enquanto Secretaria de Saúde, nós trouxemos algumas propostas referente às emendas impositivas 2023, execução 2024. Nessas propostas que nós estamos apresentando, é importante lembrar a importância das impositivas enquanto órgão de governo, né? As impositivas apresentadas e já direcionadas e indicadas a alguns dos vereadores aqui presentes, e individuais e de bancada, nós trouxemos para apresentar a vocês com o intuito de que essas propostas sejam aprovadas pelos senhores, pelo fato de não termos esses recursos vinculados do governo do Estado e federal, né, das propostas. Então, a nossa questão eu trouxe ali para a gente acompanhar um slidezinho bem rapidinho, só para vocês terem uma noção de quem somos. No primeiro ali, a gente colocou rapidinho, né, compreendendo a nossa missão, os valores que nos orientam e o compromisso com o bem-estar da população de Alegrete, é que apresentaremos a nossa visão para um futuro e as propostas que estamos desenvolvendo para continuar melhorando a saúde da nossa comunidade. Como parte da nossa missão de promover a saúde e o bem-estar da nossa comunidade, essa apresentação é uma oportunidade para compartilhar informações importantes e destacar a iniciativa que estamos empenhados a realizar. As emendas impositivas, elas são importantes, como eu já falei aqui, ferramentas no contexto da legislação orçamentária de um país e de um município. Elas dão um poder às pessoas que nos representam, ao legislativo, a capacidade de influenciar a alocação desses recursos governamentais. Dentro das propostas que trouxemos, nós colocamos algumas aí, pode passar, só para a gente ter uma noção do que a saúde está apresentando nesse momento, tá? Fizemos algumas aquisições, lembrando que essas indicações foram feitas em conjunto
com os coordenadores, com a Secretaria de Saúde, a nossa gestão enquanto gabinete, que eu quero mencionar a participação e o acompanhamento das meninas, porque nós, enquanto saúde, trabalhamos em equipe, visando o bem comum da comunidade e daqueles que necessitam dos nossos atendimentos. Dentro as propostas mencionadas e indicadas conforme a necessidade, apresentamos alguma delas. Entre elas estão aí, para os senhores acompanharem e visualizarem bem direitinho qual é o nosso objetivo hoje aqui nessa casa, trazendo as propostas já com os seus objetivos, suas justificativas, né, e os orçamentos propostos para que elas venham a ser aprovadas, porque nós queremos que elas sejam aprovadas, tá? Colocamos ali a proposta e o título da proposta que nós queremos. Aquisição de mobiliários para o Capizi Alegrete, com a intitulação Capizi Mais Aconchegantes, adquirindo novos mobiliários. O valor proposto, está ali os valores, tá? O projeto em si nós entregaremos em mãos, se a comissão nos permitir, nós vamos entregar em mãos já eles prontos. Lembrando que essas indicações foram, nesse primeiro momento, terá mais indicações, enquanto saúde, para alencar outros valores com mais acessíveis. Pode passar o próximo slide, por gentileza. As demais aquisições e propostas, também, como os senhores podem ver aí. Dentro da aquisição, nós temos várias áreas. Dentro da saúde mental, nós colocamos propostas também em virtude do transporte para a saúde. Lembrando que isso é muito importante. Então, com a permissão, né, da mesa, queremos que essas propostas que foram fundamentadas e justificadas venham a ser aprovadas. Pode passar o próximo slide. Só para finalizar. Finalizamos a apresentação enquanto Secretaria de Saúde. Em conclusão, gostaríamos de enfatizar que esse é um momento importante para todos nós, e não só quanto executivo ou legislativo, mas também para a comunidade em geral, para saber o que a saúde do município de Alegrete trabalha e vem buscando cada vez mais qualificar a saúde do nosso município enquanto Secretaria de Saúde. Pois nós acreditamos firmemente no potencial das emendas impositivas de 2023-2024, e é através delas que nós queremos desempenhar esse papel fundamental nesse processo. Então, deixamos aí, encerramos com a frase: o futuro está em nossas mãos e junto moldaremos o amanhã que desejamos. No final do slide, nós deixamos os nossos contatos, que é importante essa ligação entre executivo e legislativo, e enquanto passa da saúde, que nós possamos trocar também informações sobre essas propostas que nós trouxemos. Vereadora Edileuza, nós temos as propostas, alguns dos vereadores estão aqui, né? Queremos já entregar e manifestar que num segundo momento nós entraremos com outras propostas de valores menores, né? Já que a nossa saúde é a saúde que o município tem atendido bastante, com muitas demandas, e nós queremos suprir todos aqueles que nos procuram enquanto Secretaria de Saúde. E aí eu gostaria de deixar as propostas já para os vereadores que estão presentes e, se a bancada me permitir, já entregar para os senhores. E assim eu encerro a nossa participação enquanto de Secretaria de Saúde, junto com as meninas, que também é uma equipe que trabalha junto. Muito obrigado. A vereadora vai receber, e a nossa próxima inscrita é a senhora Vilma Siqueira, que terá até 5 minutos para a sua manifestação.
Então, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, bispo Enio, secretário e a todos os presentes. Eu vim aqui meio sem saber o porquê direito, né? Mas como represento a entidade que está reaprendendo a caminhar de novo, né? Depois de alguns altos e baixos, que é o CDDICA, né? Então, a gente está aguardando, inclusive, uma emenda do ano passado, que ainda não aportou no nosso serviço, duas até, uma federal do deputado e outra daqui da Câmara. Mas estamos aqui de novo, né, para ver qual que é o procedimento e aprender de novo, né? Estou com 2 projetos ali, pedi agora uma ajuda para imprimir, porque estava no meu computador, não sabia dessa dinâmica de entregar hoje, se vai ter preferência ou não sei. Mas, assim, gostaria de pedir o apoio, né, porque as entidades, além de ser muito difícil uma entidade conseguir, né, ter toda a documentação que é exigida, que é uma burocracia bárbara, né, gente? A gente sabe da dificuldade que a gente tem para registrar uma ata, para fazer um documento, é muito dinheiro e entra muito pouco para nós. A gente não é visto, né? Então, hoje eu vim assim porque alguém me disse, vai lá, então eu estou aqui. Né, e eu espero que haja uma maneira mais fácil de se comunicarem com as entidades, porque quem está lá na ponta, quem ajuda de fato lá aquela família que necessita, somos nós. Somos nós, as entidades que estão extraviadas, aí, como diz o gaúcho, né, nos 4 cantos do Alegrete. Então, assim, que seja olhado, sim, com prioridade, com mais atenção, né, que os vereadores consigam nos ajudar, né, a trazer essas demandas para cá e que sejam aprovadas, né, é o que a gente espera. Então, eu estou entregando 2 projetos pequenos hoje, né? Que era o que eu tinha pronto, que já tinha feito, inclusive, para pedir um suporte da Sicredi, né? Que é um projeto de uma cozinha para a gente fabricar a alimentação das crianças lá, né? Uns equipamentos para uma cozinha, né, solidária, que eles vão fazer ali seu alimento. A gente tem o espaço, tem toda a infraestrutura lá na nossa nova sede, só faltam os equipamentos, né? E dar continuidade ao nosso projeto, que é o nosso projeto do Meus Sonhos, né? Que é o projeto Costurando Sonhos, que a gente reaproveitou o maquinário que a gente tinha do tempo do antigo lá, do CDDICA. Estamos hoje com ele totalmente modernizado, com máquinas novas, né? Porque a gente conseguiu um projeto aí do Estado e estamos renovando todo o maquinário. Então, assim, nós estamos lá na comunidade, lá na Promorar, atendendo de fato a comunidade que precisa. Então, a gente espera agora que os vereadores olhem mais para essas entidades que estão aí nos bairros e consigam nos ajudar. Se precisar mudar projetos, se precisar alterar, que nos chame, que nos façam nessa ajuda aí, que é o que eu venho pedir hoje. Não sei nem direito se era de fato esse o procedimento, mas eu estou aqui e estou pedindo, né, que vocês olhem as entidades. É muita burocracia, é muita dificuldade para uma entidade chegar até aqui. Graças a Deus o CDDICA está 100%, tanto é que estamos aguardando, só falta, não sei se já passou pela casa aqui, uma emenda de 150 mil que a gente ganhou do deputado Sanderson, que foi aprovado, já estamos aguardando, não sei quando que entra esse dinheiro na nossa conta, né, mas é a nossa expectativa de melhorar nosso trabalho lá no bairro, né? Recebemos agora do Estado 60 mil, que foi para renovar nossa oficina de costura. Então, assim, a gente está buscando apoio fora, porque a gente não tem aqui da casa ainda, aqui da cidade a gente não tem, muito pouco, né? Vereadores estão convidados já desde o ano passado para ir lá ver a nossa entidade, para ver como é que a gente está tentando trabalhar e ajudar aquela comunidade. Obrigado. Acho que passei meu tempo, mas... Obrigado, senhora Vilma. E só para esclarecimento que essa é uma primeira reunião e todas as terças-feiras essa comissão se reúne aqui às 8h30 e estaremos prestando esclarecimento, recebendo demandas, fiquem sempre à vontade. Próximo inscrito, Fernanda Superação. Boa tarde a todos, vereadores, secretários. Eu vim aqui mais ou menos em forma de indignação. Eu acredito que essa seja a palavra. O que é fazer um projeto de um ano para o outro, se no outro ele não é executado? Esse é o meu principal questionamento.
Eu tenho uns 3 ou 4 projetos escritos, tá? E não tenho como destiná-los ainda, uma porque não sei valores, tudo depende de como eu vou, do valor para executar, e outra assim, quando eu vou receber? Eu fiz um projeto que visa bolsas de estudos para execução 2023. Estamos em outubro de 2023 e não começou as aulas ainda. E por não receber esse projeto, eu também não tenho local para dar aula. É de emenda impositiva. E ainda não recebi. E não comecei a aula. E fiquei sem local para dar aula. Então, assim, ó, eu já tenho outro projeto escrito, porque a ideia deste ano era formar atletas para o ano que vem. Como é que eu vou fazer ano que vem se eu nem comecei a formar os atletas? Então, de que me adianta colocar um projeto para atletas se eu ainda não comecei a dar aula? Então, assim, ó, esses prazos vão continuar sendo extensivos assim, isto é para acontecer. Não, o ano seguinte, mas nós estamos no fim do ano seguinte. Então, para executar, a gente conta 2 anos. Então, eu tenho que trabalhar com isso. Perfeito, graças a Deus. Sim, mas para começar a executar. Entende? Então, assim, a gente já ficou sem local, porque não tem o projeto. Desculpa. A gente já ficou sem muita assistência por não estar funcionando o projeto ainda. Aprovado, está lá direitinho, está tudo arrumadinho, só falta receber. Né? Então, mas eu vim como protesto, assim, e dizer que projeto tem um monte, né? Eu só preciso que ele seja executado. Tá? Obrigada, atenção de todos. Muito bem, Fernanda. É a parte do executivo. Nós temos um representante aqui no final, ele vai estar se manifestando. Porém, tem, como disse a vereadora, até dia 31 de dezembro. Roger, vamos receber o Roger da AJS. Senhor presidente Enio, da comissão, presidente Luciano, meu amigo, vereadora Adileuza, secretário Mário Rivelino, vereadores, vereadoras, entidades, amigo Jefferson, esse ano muito feliz, Jefferson, contigo, nos auxiliou. Eu represento a Associação Jogos da Solidariedade, uma entidade com 18 anos, a casa que é minha parceira desde 2006, então, quando venho no Legislativo, Rivelino, então me sinto em casa. Sempre eu gosto de dizer, lembrar, e um abraço para os colegas da Rádio Alegrete, também intérpretes e libras. No meu tempo não teve, João Monteiro. Parabéns por esse trabalho. Essas meninas maravilhosas aí que hoje comunicam também, né, com as pessoas que vêm à Câmara e que precisam desse apoio. E a minha esposa também é intérprete de libras, então eu acompanho vocês também. É um trabalho fundamental e importante, e que a casa continue com a inclusão. Isso chama-se inclusão. E ao João Monteiro, parabéns, porque ele acreditou. Eu vi as bandeiras e lutas, como todos nós temos nossas bandeiras. Hoje eu ouvi falar em assistência social, a Vilma ali, se dedica, saúde, Roberto, pessoal da saúde, infra, meu amigo Mário Rivelino, secretário. Então, as demandas, eu, Paulo Cunha, Fernanda, representamos o esporte aqui hoje. Uma pequena parte, Paulo, pequena parte do esporte. Esporte é muito forte. Eu também, Dileuza, e o Wagner Fã, eu quero agradecer vocês por emendas impositivas de vereador. Porque lá em 2013 estive em Brasília, Bispo Enio, e Fátima era o nosso senador Luiz Carlos Reis, na oportunidade, deputado federal. E lá eu vi a importância da emenda parlamentar. Naquele momento eu representava o esporte com 1,5 milhão na conta do município para o ginásio municipal, lá em 2013. Então, lá estivemos em Brasília, vereadores, prefeitos, vice, cada um com as suas demandas, e ele também separou um recurso para a saúde, que era a unidade básica da Veracruz. E aí, Paulo, eu vi a importância da pressão de solicitar a emenda. É fundamental, vereador João Leivas. Então, vocês estão de parabéns. A gente sabe que para o vereador, para a vereadora, não é fácil. São, João Monteiro, várias entidades estão pedindo para vocês,
assim como eu também, estou aqui, aprendendo um pouquinho a forma de montar o projeto. Vereadora Edileuza, eu quero testemunhar aqui, Pamilonas, com os 4 cantos do Alegrete, que o esporte também está sendo contemplado com a emenda para o ano que vem. Vereadora Edileuza, com 30 mil reais para material esportivo, vai ser em torno de 300 crianças carentes que serão beneficiadas com material, kimono, com tatame, e aí estou falando de lutas, Jefferson. Esporte de luta, seja nos bairros ou nas nossas escolas. Então, é fundamental porque é um material esportivo. E hoje eu já vinha conversando com o vereador Wagner Fã, do MDB, e ele me deu também uma notícia muito importante e feliz para o esporte, que vai estar destinando mais de 100 mil reais para a Associação Jogos da Solidariedade. E, Rivelino, nós já temos uma parceria. Contemplamos mais de 2.500 crianças, jovens e adultos nas atividades que a gente organiza. Então, eu sempre agradeço ao prefeito Márcio e o executivo que entendeu, o secretário Rui, que assinou a parceria, o Jefferson, que nos auxiliou. Então, são todo mundo trabalhando também pelo esporte. Então, a JS, que é uma entidade, Bispo Enio, que também congrega, organiza. Nós temos hoje 9 modalidades, Jefferson. Eu mostrei um pouquinho aquele dia no WhatsApp do projeto. Hoje nós aumentamos de 1.000 para 2.400 pessoas atendidas, seja nas escolas, seja nas atividades que a gente organiza. Final de semana agora todos são convidados. O Rivelino está sempre conosco, o João Leivas também. Nós vamos ter a Sub-13, Bagé, Alegrete, Uruguaiana, em uma das atividades que a gente organiza. Então, vai ter muito material esportivo, vai ter várias modalidades sendo contempladas, e a JS, então, agradecendo a vereadora Edileuza, o vereador Wagner Fã, expondo aqui para 2024, que nós vamos ter 130 mil para o esporte. Então, estou muito feliz, gratidão de Edileuza e Wagner Fã, a Câmara de Vereadores, e sei, Bispo Enio, das emendas, que para vocês não é fácil. Mas a importância, e aprendi lá com o deputado federal Luiz Carlos Reis, o que é solicitar, pedir, correr atrás e implementar os projetos. Então, parabéns à Câmara de Vereadores, que sigam assim, vocês receberam várias demandas, mas temos certeza que vai atender aí a comunidade nas mais variadas áreas. Obrigado, presidente. Obrigado, Roger. Próximo inscrito, Jefferson. Um homem que entende bastante também das emendas impositivas. Da Secretaria de Finanças. Boa tarde, hoje eu estou aqui, meus cumprimentos ao presidente da comissão, aos demais componentes da mesa, aos vereadores presentes. Hoje eu estou aqui mais como componente da Secretaria de Finanças, do que literalmente suporte e apoio à comissão com relação às emendas. No advindo da função da discussão das emendas, entrei em contato com o meu secretário e ele me autorizou a gente começar a fazer também, não querendo diminuir a importância das demais secretarias, até a gente deixou 2 anos aí se passarem em emendas para as demais secretarias, e agora chegou, acredito que o momento também da Secretaria de Finanças começar a colocar os seus projetos na cancha para concorrer junto com os demais projetos. A gente tem quem conhece a Secretaria de Finanças sabe das deficiências, tanto de telhado, energia elétrica, de estrutura lógica, né? Então, a gente vai começar a apresentar. Para esse ano, a gente vai apresentar alguns projetos que vão vir agora nos próximos dias e apresentar aos vereadores para ver quais se interessam. E para o ano que vem, quem sabe, uma emenda de bancada, porque a gente precisa, principalmente para o telhado, porque é como se fosse uma cachoeira o hall de entrada da Finanças, dia de chuva. E dizer também que eu falei já com o secretário, ele me colocou à disposição para colocar como suporte da comissão e dos vereadores para enquadramento dos projetos. Se necessário for, é só chamar e a gente atende, tá? Eu acredito que era somente isso. Obrigado, Jefferson. Paulo, da LAF? Não? Mais alguém gostaria? Temos mais uma inscrição aberta. É só você se dirigir aqui à frente. Então,
Ninguém mais, agradecemos e vamos passar a palavra, então, ao representante do Executivo, secretário Mário Rivelino, que está conosco. Boa tarde a todos. Queria saudar o presidente da comissão aqui, Bispo Enio, presidente Luciano, vereadora Edileuza, demais vereadores aí, o público que nos acompanha aí. Dizer que me pegaram de surpresa aqui agora para representar o executivo. Não, na verdade eu vim com a minha equipe lá da infraestrutura para trazer as nossas demandas de lá, né? Que vai bastante daqui, solicitação, muito pedido daqui que venha a ser extensão de rede, bueiro, tampa da boca de lobo, né? Então eu acho que a hora é agora. E queria parabenizar vocês aí por esse trabalho aí, né? E deixar parabéns, Roger, também para ti, que é um batalhador pelo esporte. Queria deixar essa minha colocação aqui, está sempre batalhando. Eu acho que é muito importante o esporte, junto com a vereadora Edileuza aqui também, que agora incorporou, né? O Paulo também. E convidar a todos para amanhã às 11h30 nós estaremos recebendo uma retro e uma caçamba ali na prefeitura, para a infraestrutura, para a Secretaria de Infraestrutura, lá para o Parque de Máquinas, e será às 11h30, estão todos convidados. Seria isso aí, uma boa tarde a todos. Obrigado, secretário. Queremos passar a palavra para o vereador João Leivas, que não estava no início, mas nos honra com a sua presença, para as suas colocações. Boa tarde, seja sempre bem-vindo à sua casa. Líder do governo. Microfone do Éder. Obrigado, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos e Contas Públicas, vereador Bispo Enio Bastos, vereadora Edileuza, que foi uma das grandes lutadoras aqui nessa casa pela implantação do sistema de emendas impositivas aqui no Parlamento alegretense. Nossa saudação. Nossa saudação ao presidente da Câmara, vereador Luciano Belmonte. Muito bom estar aqui participando desse ato aqui. Dizer que a gente está aberto ainda para receber as emendas, muito embora tenha todo esse trabalho da comissão, podem também procurar os vereadores, né, da forma que desejarem, assim, e assim também desejarem, que estaremos analisando os projetos, com certeza o que for benéfico para a nossa população, a gente vai tentar fazer e levar adiante. A gente sabe que às vezes o recurso não dá para contemplar todos, né? Por isso esse trabalho em conjunto também é importante, né, vereador? Que a gente acaba distribuindo para os demais colegas o poder de realizar outras atividades. A gente tem um valor agora vai aumentar um pouco o valor das nossas emendas, mas estamos à disposição. E, presidente, fica uma sugestão, e aqui como audiência pública, e já deixamos em sede de encaminhamento ao presidente da Câmara de Vereadores, daí, em conjunto com a Escola do Legislativo, pois não é raro ver dúvidas nas entidades de como elaborar o projeto. E a gente agora, com esse mecanismo da Escola do Legislativo, e vendo que temos também bons parceiros, como Inleges, como IGAN, como DPM, que tem esses cursos disponíveis, fica a sugestão para que a mesa diretora da Câmara encaminhe um curso de elaboração de projetos de emenda impositivas. Eu sei que esse curso existe, já participei de alguns cursos da emenda impositiva, para que a gente possa trazer a comunidade aqui para a Câmara e aprender passo a passo. É muito bom isso, né, Roger? Que a gente saiba, para que diminua essa margem de erro e o projeto, quando chegue lá, quando aporte no Poder Executivo, o projeto de emenda, já seja o mais rápido possível, já se dê a transferência do recurso e a execução daquele projeto, que no fim é o que a entidade e a comunidade espera. Então, apenas em sede de encaminhamento, essa a nossa sugestão aqui. Demais, agradecer à Comissão de Finanças pela disponibilidade, por chamar atenção ao tema já, e se preparando já antecipadamente. A gente sabe que a LOA ainda vai aportar aqui na Câmara, mas é bom já ter esse preparo inicial com bastante antecipação.
Seria isso, a gente agradece. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, vereador João Leivas. Nesse momento, abro inscrição para a manifestação dos vereadores pelo tempo regimental de até 5 minutos. Vereador João Monteiro, inscrito. Eu me inscrevi e acho que o Itamar trouxe a questão da antipatia da fala, e realmente fica antipática a nossa fala em alguns momentos. Mas agora eu fiquei preocupado, mais preocupado do que eu já estava, inclusive com a competição, a aparente competição do poder público com as organizações que também pleiteiam as emendas. Isso porque a demanda do Euclides, e eu até esclareci isso aqui nos corredores com o Marnum, a demanda do Euclides da questão da ampliação me parece inadequada quando a gente tem mais de 2 milhões, quase 3 milhões no Fundo de Iluminação Pública. Então, retirar o recurso da emenda existindo recurso específico para isso. O Marnum falou de outras atividades, que daí é uma questão de priorização que de repente justifique. Me preocupa, vereadora Edileuza, dentre os projetos apresentados pela saúde, falei sobre isso com a Lisiane, um deles apresentado para a vereadora Fátima Marquesan, inclusive, que tem ali pintura externa e interna do Capizi. Só que isso foi da nossa primeira emenda. E para quem não sabe, a vereadora Edileuza e eu fizemos essa parceria para contemplar as duas entidades, então a Edileuza para a UPA e eu para o Capizi, mas fizemos em conjunto, né? E estava previsto lá, e me preocupou, porque em tese estamos pedindo novamente algo que não já deveria ter sido contemplado. Então, nesses 104 mil, até me assusta, porque 104 mil, e a Fabrícia tá aí, talvez possa esclarecer, foi ela que fez essas emendas ainda quando estava na saúde. Me preocupou também uma específica que veio para mim, a interna não sei para quem foi, a externa acho que foi para a senhora ou a interna, que é a questão do ambulatório trans e do programa de hormonização, já tinha conversado com a secretária, mas vem solto aquele 150 mil. Entendo eu que é inadequado esse valor, que vai utilizar praticamente todo o valor da emenda que nós temos disponíveis para a saúde, e algo que nos nossos cálculos dava em torno de 20 e 30 mil, então não vem o orçamento, e a gente vai ter que correr atrás desse orçamento de repente, não sei como é que funciona isso, que antes era o contrário. Então me preocupou. O Jefferson trazer o problema da Secretaria de Finanças me preocupa muito, muito, porque estou com ela aberta aqui uma informação do Alegrete Tudo, a Prefeitura conta com mais de 44 milhões de recursos livres para novos projetos, e sim, a gente sabe que tem destinação já, mas nós temos um município superavitário nos últimos anos, com milhões e milhões e milhões, e a gente começa então a fazer com que as entidades estejam competindo com órgãos da administração, que é algo, no mínimo, injusto. Mas, dito isso, que eu gostaria de esclarecimento das comissões, da comissão a posterior, nos próximos encaminhamentos, para a gente verificar essas situações, se não tem demanda repetida de emenda não executada ou alguma coisa do tipo. Me preocupa, e eu volto, vereadora Edileuza, porque eu não fiquei contemplado na sua primeira fala em alguns pontos. Me preocupa bastante a questão sobre a manifestação de que nós podíamos trocar, e isso vem especialmente da senhora, que andou falando isso, que mencionou isso para um presidente de bairro na minha presença, eu lhe questionei ainda sobre isso, que eu entendo que não seja, mas agora já penso que também seria o caso para outras tantas coisas, e aí precisaremos ver como fazer através do jeito certo, para não também comprometermos o prefeito com essas alterações de forma inadequada, ou criar falsas expectativas nos beneficiários das emendas, e também não tenho como contemplar daquilo que eu lhe pedi no início, para a gente poder dar uma posição, como a própria Vilma, cobrando a situação das suas emendas, que era o que eu gostaria de verificar, o que tem as previsões, quais as responsabilizações e como faremos para o que a lei prevê, né? Porque as alterações foram na lei orgânica e também nós temos a 101, enfim, não me senti contemplado nesse ponto pela resposta da comissão. Mas entendo que sim, entendo que é o primeiro passo, até tem algumas organizações me perguntando se era hoje, se estão perdendo o prazo, já estou esclarecendo que não, acho que a gente tem que fazer um outro momento. A PAI, por exemplo, também não estava ciente, a Vilma teve que imprimir na correria, mas eu entendo que seja assim para a gente poder adequar. O último ponto também para a vereadora Edileuza específica. Eu vi a sugestão do vereador João Leivas, acho que a capacitação sempre é importante, inclusive sim, venho pedindo bastante capacitação e sempre recebo pela mesa diretora registro os pedidos que a gente faz para trazer as capacitações aqui. E isso é uma conversa que eu tive com o seu Melo e com o seu Roberto, especialmente. Nós tivemos nos últimos cursos, os que eu não fiz, meu gabinete fez também, nós tivemos a clara informação de que não é para somente atividades de saúde privada, somente SUS. E isso me preocupa, porque parece que meu discurso está destoando ao que a gente aceita projetos que não são somente SUS. E a senhora comentou que era para projetos para saúde privada, e eu acho que isso merece um esclarecimento para não ser a fala do João, que as palestrantes, quando a gente perguntou se tinha, para a última palestrante, um percentual que deveria ser destinado ao SUS, ela até riu, ela disse, não, vocês não estão entendendo, estamos falando de verba pública, não é um percentual para SUS,
é para SUS, é tudo SUS. E isso me preocupa, porque nós já tivemos emendas aparentemente inadequadas antes das capacitações, com a questão obras, com a questões, como a senhora bem sabe. Eu acho que a gente não pode seguir fazendo emendas que não sejam adequadas para a gente não ter responsabilização futura. Muito bem. Está ainda aberta a inscrição para vereadores pelo período de 10 minutos. Nós vamos fazer todas as perguntas foram anotadas, depois estaremos respondendo, e até agradecemos ao vereador João pela sua sempre educação para nos dar tempo para respondê-las. Muito obrigado. Escrevo, presidente. Vereador Itamar. Cumprimentar agora, então, as entidades que aqui estão presentes, e trouxeram suas demandas, né? Suas indicações aí de possíveis emendas. Dizer que me preocupa quando a gente tem 2% do orçamento, 2% do orçamento do município para indicar emendas ao orçamento aqui pela casa e que é fracionado entre bancadas e vereadores. Destes 2%, 1% ele é obrigatoriamente para a saúde. E aí nos sobra 1%, acho que é isso, se eu estou certo nas contas. E aí a gente tem que receber aqui as secretarias do município trazendo suas demandas desse 1% de 99% que o executivo tem para fazer gestão, ele não consegue colocar esse recurso nas secretarias. Eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que em algum lugar a gestão está errando. Embora eu sei que tem um compromisso alto de folha, de depende do índice aí, mas é preocupante, porque quem faz gestão do orçamento público municipal precisa, no mínimo, atender aquilo que os seus secretários entendem ser prioridade. Então, eu queria deixar isso registrado e fazer um pedido à à Comissão de Finanças e Contas Públicas, porque é prerrogativa, presidente, da sua comissão, da comissão que o senhor preside, acompanhar a execução do orçamento público. E em não cumprindo o orçamento público, tomar as medidas cabíveis. E nós somos cientes que o orçamento de 2021 não foi cumprido, porque nós temos emendas impositivas que até hoje não foram cumpridas de 21, que deveriam ter sido cumpridas em 2022. Nós estamos há 3 meses, aí menos de 3 meses do encerramento do ano de 2023, nós temos emendas de 2022 que não foram cumpridas também. Ou seja, no ano subsequente, o orçamento não está sendo cumprido. Eu gostaria de pedir que a comissão tomasse providência em relação a isso e as medidas cabíveis que a essa casa tem para fiscalizar e também para apurar os fatos. E da melhor forma possível encaminhar isso para que não aconteça mais, quer seja tomando decisão aqui ou direto ao Ministério Público. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Itamar. Estamos atentos, com certeza, fique tranquilo. Não havendo nenhum vereador mais inscrito, passo para o nosso presidente da casa para as suas considerações finais e também pode usar os 5 minutos. E muito obrigado pela sua presença nesta reunião. Vereador Bispeno Bastos, vereadora Adileuza, cumprimentar o secretário Mário Rivelino, que neste ato representa o Poder Executivo, importante sua presença nesta casa, cumprimentar também o servidor Jefferson, lá da Secretaria de Finanças, sempre presente nesta casa, nos auxiliando, nos orientando, prestando serviço a esta casa. Presidente Bispeno, mais uma vez ratificar a minha manifestação inicial, de parabenizar pelo trabalho da comissão que vem realizando, extremamente importante hoje, como uma primeira reunião. Com certeza, Dona Vilma Siqueira, outras reuniões terão. O próprio Bispo Enio colocou à disposição a comissão todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã. É uma reunião pública, com as portas abertas, sendo transmitida pela TV Câmara. Então, ampla transparência em todos os atos da comissão, assim como as demais comissões.
porque eu determinei através da resolução de mesa que todas as comissões permanentes dessa casa façam de forma transmitida pela TV Câmara, dona Vilma, até para dar transparência a tudo que acontece dentro da casa, as tramitações dos projetos. É importante dar essa publicidade e ampla transparência de que forma as comissões permanentes trabalham nessa casa. Então, a partir já de uma semana passada, como já começaram as comissões a transmitir, então fica aqui o nosso chamamento para segunda-feira, né, também a partir das 11 horas da manhã, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também transmitirá. Terça-feira, às 8h30, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas transmite, e também a CIDBES, às 11 horas da quarta-feira, também transmite as suas reuniões. Fica aqui um convite para a comunidade poder participar e ver, né, todos os projetos que tramitam nessa casa. Obrigado, Bispo Enio, pela oportunidade. Obrigado, presidente. Destacar aqui que a Comissão de Finanças sempre transmitiu, né, desde o ano passado, quando o senhor era presidente, e continuamos esse ano sempre fazendo presencial. Acho que não fizemos uma, né, porque havia... Estava ocupado o plenário aqui. Fabrícia pediu para responder, foi citada, fica à vontade. Respondendo para o vereador João Monteiro, assim, ó, quando nós recebemos as emendas das obras da Secretaria de Saúde, nós temos o setor de projetos com a parte de engenharia. Então, aí, o que é obra, eu repassei para o engenheiro e seus estagiários. Aí, então, ele fez os orçamentos, fez toda a parte. Aí, o porquê que não foi feito todo, eu não tenho como esclarecer. Então, eu gostaria que aí você pedisse para o engenheiro fazer esse esclarecimento. É o que eu sei até quando eu repassei para eles, tá? Obrigada. Obrigado, Fabrício. Então, para suas considerações finais, nossa relatora, a vereadora Edileuza. Pois bem, então, acatamos aqui, né, as indicações dos vereadores, né, que será o curso de projetos. Então, a mesa vai verificar a possibilidade, se conseguir ainda para esse período, né, para esse ano, senão a gente... Infelizmente, vai ter que ser ano que vem. Faremos, né, a consulta. Uma parte, vereador Edileuza, Sim. só para colaborar com a senhora, que essa casa já forneceu por mais 2 cursos esse ano, com a presença também dos servidores do Poder Executivo. Então, essa casa já, né, realizou esses cursos, mas com certeza iremos ver a possibilidade e viabilidade de fazer outro curso para a comunidade em geral. E não tendo, né, ainda para que seja específico para o projeto, a própria comissão, né, fez aqui a proposta e consegue fazer, né, ajudar as pessoas que precisam, assim como hoje de manhã a comissão já trabalhou nesse sentido, né, acolhendo aqui as demandas dos bairros e ajudando a preencher, né, este projeto aqui da indicação. Faremos uma consulta no IGAN sobre as emendas ali para a saúde, né? Todas as emendas que são destinadas das secretarias, elas são destinadas pela 13019, então o regramento é na 13019, assim que receber o plano de trabalho, dará ou não o impedimento técnico, mas faremos essa consulta, assim como sugeriu o vereador João Monteiro. Também já estamos com a agenda hoje, já houve o primeiro chamamento, né, para que o setor e a comissão lá que faz o recebimento das emendas viessem nessa casa, para fazer o relatório das emendas, como já fez, né, no primeiro ano já fez o primeiro relatório. Estamos aguardando a data, né, que eles venham a esta casa, com certeza já foi firmado isso, para que eles venham fazer um novo posicionamento das emendas que estão lá ainda que não foram executadas. Por último, né, existem 2 maneiras de encaminhar as emendas. Uma é via execução do executivo e a outra é através das entidades que receberão pela 13019. Isso significa que as entidades precisam estar aptas com a documentação em dia, com as negativas para receber, então, essas emendas. A maioria das emendas são de execução pelas secretarias do Executivo, por isso que as secretarias estão aqui juntamente com as entidades. Então, no caso do bairro, a associação de bairro, poucas têm condições de receber em função da documentação. Teria que se fazer via o ABA, que é a entidade que as representa, que também não consegue em função de uma documentação que agora, né, com a função do refis,
elas vão conseguir acertar e ano que vem provavelmente a UABA receba para os bairros. Então, destina-se para a UABA e a UABA faz, né, a execução aí dos bairros. Enquanto isso não existe, quem faz a execução são as secretarias. Portanto, né, a Secretaria da Infra está aqui exatamente por isso. A Secretaria da Assistência também vai receber emendas, né, para que se faça a execução. Alimentos, né, esse é um dos motivos que os cursos são importantes. Alimentos só podem ser destinados para o executivo. Só quem pode distribuir alimentos, né, oriundos de emendas é a própria Secretaria da Assistência Social, a qual o vereador Luciano já fez uma emenda, eu fiz a outra, né, essa vereadora que vos fala já fez, né, indicação de emenda para assistência. Nenhuma entidade pode fazer a distribuição. Na saúde também tem os seus regramentos. Há novidades também, né, que isso era um questionamento do João na complementação de emendas, agora a gente entende que pode, desde que o vereador exceda o seu valor e precisa adquirir um bem, e aí ele pode o outro vereador complementar. Se for caso de obra nova, não pode, isso é através dos cursos a gente conseguiu verificar, é só reforma e ampliação. E quando for destinado carros, veículos, isso é muito importante, né? Precisa ser alocado junto com o recurso do carro, o IPVA do primeiro ano e o seguro obrigatório do primeiro ano. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo da nossa bancada. Nós destinamos, né, o primeiro ano, um caminhão de coleta de lixo aí adaptado. Está até agora sem rodar, esperando o seguro. Então, não é a prefeitura que tem que arcar com as despesas do seguro, do primeiro seguro, que teria que ser a bancada. Então, quem dá a emenda precisa arcar com o IPVA e com o seguro do primeiro ano, tem que estar no valor do veículo. A entidade que recebe, a secretaria que recebe o veículo, se responsabiliza pela manutenção, combustível, motorista e demais despesas. Toda vez que essa emenda chega lá no executivo, tem uma comissão que recebe, que distribui para os secretários vão dar o impedimento técnico, se tiver, se não tiver, será liberada e retorna para esta casa. Quando tiver impedimento, o vereador tem tempo hábil para fazer essa correção, 30 dias. Se não o fez, o executivo fica, então, livre para fazer a realocação desse recurso sem o consentimento do vereador, pois ele teve o prazo de 30 dias. No caso dos impedimentos, né? Senão vai ter que executar. Esse ano, solicitamos, então, ao executivo que colocasse, e de pronto colocou na LDO, e eu venho dizendo, pessoal, leiam a LDO que foi aprovada nesta casa na última sessão. Todos esses questionamentos que foram feitos estão lá na LDO. Então, é claro que a gente vai ficar atento, mas nós aprovamos, agora está em lei, João, o procedimento inteiro, ele está na LDO, então virou lei como será esse procedimento. Então, eu acho que agora ficou mais claro, mais transparente, e por hora era isso, encerrada, então, assim que for encerrada, nós permaneceremos aqui para dar, né, as orientações que forem necessárias àquelas pessoas que vieram aqui, que saíram do seu trabalho para vir aqui, para poder fazer alguma coisa por alguém. Então, era isso. Muito obrigado pela oportunidade. Continuaremos aqui à disposição. Obrigado, vereadora Edileuza. Secretário, para suas considerações finais, também tem um convite para fazer para nós. Convidamos todos para permanecer, para nós fazermos uma foto no final desta reunião. Não, só fazer um convite aí, que nós teremos amanhã, agora a assessoria do prefeito aqui me mandou, amanhã, dia 25, às 11 horas, no Salão Nobre ali do Rui Ramos, também antes da entrega do caminhão e da retro, vamos lançar 3 programas com a presença de prefeitos, vice-prefeitos e secretários. A premiação do IPTU Bom Pagador, segundo nota fiscal premiada do Baitachão, e o lançamento do Profis 2023. Deixar o convite para esta casa e extensivo à população. Muito obrigado a todos, agradecemos a Rádio Tchê Alegrete por estar conosco nessa transmissão, agradecemos a presença de todos, convidamos para fazer uma foto todos juntos, nós iremos até aí vocês, e como disse o vereador Edileuza, estamos aqui para maior esclarecimento, declaro encerrado esta reunião de trabalho.